Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, do verso 7 em diante. Vamos ler do 7 ao 12. Ao 13, né? 7 ao 13. Assim está escrito. Tá dando para ouvir direitinho? Tá saindo nos PA? Tá bom, né? Então acompanhe a leitura. Todos abriram? Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Oremos. Pai querido, nosso Deus, nosso Pai, precisamos neste momento da intervenção do Teu Espírito Santo para que nos auxilie, nos conduza na verdade preciosa das Sagradas Escrituras, para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, te peço essa iluminação sobre a minha mente, sobre o meu coração, essa iluminação do Teu Espírito Santo sobre a mente e o coração dos Teus filhos que aqui se encontram. Pai, nos abençoe, ó Deus, neste momento, com a Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não tem como a gente deixar de falar da aliança, estar sempre lembrando aos irmãos as alianças de Deus com o seu povo. E quando nós falamos de aliança, nós precisamos entender o que significa esse termo. O que significou para o povo do Antigo Testamento, o que significa para mim e para você esse termo hoje. Sabemos que aliança é um pacto. É um pacto feito entre duas partes, que no caso aqui foi um pacto feito entre Deus e o homem. Deus entrou com a sua parte no pacto, sendo Deus, falando: olha, eu irei cuidar de vocês, eu irei zelar de vocês. E o homem com a sua parte no pacto. Sejam obedientes. Sejam obedientes, não tenha outros deuses além de mim. Obedeçam tudo aquilo que eu trarei para vocês como lei.
Porque se vocês obedecerem, certamente serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, certamente serão castigados. Por mim, não, pela desobediência, pela consequência da desobediência. E quando nós vamos para Gênesis 2, abre sua Bíblia em Gênesis 2. Gênesis 2, verso 15. Abra sua Bíblia. A Isadora também está colocando no telão. Vemos o primeiro pacto de Deus com o homem. Quando Deus criou todas as coisas, Deus formou o homem. Aí no verso 15 está escrito: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, nós não podemos desconsiderar a estrutura literária de Gênesis. Gênesis, ele sempre vai partir de uma generalização para uma particularização. Por exemplo, aqui ele fala que formou o homem e colocou no Éden para cuidar e guardar. Depois, ele passa para uma particularização, a estrutura literária, a forma literária de Gênesis passa por uma particularização, explicando como se deu essa criação do homem. Que ele pegou o homem e pegou o barro, fez-se um boneco e soprou o fôlego da vida na narina desse boneco de barro e ele se tornou alma vivente. Depois pegou o homem, da sua costela tirou a mulher e fez a mulher. Então, quando nós estamos aqui no verso 15 de Gênesis capítulo 2, quando ele fala que fez um pacto chamado Pacto das Obras, ou Aliança das Obras, ele está falando que é um pacto já com o casal pronto, com Adão e com Eva. E o primeiro pacto chamado Aliança das Obras, ou Pacto das Obras, era que o homem deveria cuidar daquilo que Deus criou. O que o homem deveria fazer? Está certinho, cultivar e guardar. Interessante que na palavra, tanto na palavra cultivar, no termo hebraico, como na palavra cuidar, no termo hebraico, se refere que o homem deveria trabalhar, se esforçar para manter aquilo que Deus criou. Guardar, desfrutar. E eu pergunto para vocês, a gente está numa sala de escola dominical, e eu pergunto para vocês aqui agora, esse pacto, ele foi quebrado. Com a desobediência do homem no Éden, esse pacto das obras de cuidar, de guardar, ele foi quebrado. E a consequência, hoje, nós vemos na natureza. Eu pergunto para você, hoje, a humanidade, ela tem cuidado e guardado a criação de Deus? Como está a preocupação da humanidade em cuidar e guardar da criação? Não é certo? Eu vejo, quando a gente olha o pacto das obras, além de a gente percebe ONGs, a gente percebe pessoas em busca de preservação das baleias. Eu estive agora lá em Guarapari, em Vitória. Lá tem um projeto Tamar, que é um projeto de preservação das tartarugas marinhas. Nós vemos grupos específicos tentando obedecer o pacto das obras. Nós vemos pessoas tentando, de fato, preservar a natureza, cuidar da criação. Mas a gente vê
grupos, pessoas preservando, tentando obedecer o pacto das obras, lutando contra a sua própria natureza. Porque a nossa natureza caída, a nossa natureza deformada por causa da queda no Éden, não é de cuidar e de zelar. A nossa natureza caída, deformada, é apenas de o quê? Usufruir, desgastar, bagunçar, conquistar, depredar. Não é assim, gente? Às vezes você chupa uma balinha, né, em vez de guardar o pacotinho da balinha no bolso para quando achar um lixo jogar, quando a gente vê, a gente já jogou o quê? A casquinha da balinha ali, a embalagem da balinha no chão. O pacto das obras, agredindo a primeira aliança de Deus com o homem. Porque a gente sabe, consequentemente, que quando a gente joga algum lixo no chão, a gente agride, principalmente se for plástico, material que demora a se decompor, que não seja biodegradável. Eu tive uma lição muito boa, porque nessas férias eu fiquei lá no SESC. E todo esse sistema S, né, que é SESC, Senai, SEST, eles trabalham muito essa ideia da reciclagem. E lá tinha muitos tambores coloridos. Só que com o tempo vai perdendo, né? Porque aqui você coloca vidro, aqui você coloca plástico, aqui você coloca papel. E aí lá eu aprendi que cada cor significa uma coisa. O azul é papel, o verde é plástico, o marrom é orgânico. E interessante que a Ana Luísa disse que aprendeu isso na escola. A nossa geração mais nova aprende essa consciência de preservação, de reciclagem, né? E eu lembro que eu nunca aprendi isso na minha vida. Hoje eu já sei que cada cor de tambor, mesmo não tendo uma especificação, significa um tipo de material que é específico para se colocar. E quando nós temos essa consciência ambiental, até mesmo dentro da nossa casa, né, de separar o nosso lixo, eu não faço isso, mas eu quero fazer, de separar o meu lixo. O que é orgânico, o que é vidro, o que é papel, e deixar separadinho. Eu estou o quê? Cumprindo a primeira aliança e o primeiro pacto, que é de o quê? De cuidar e guardar. Preservar aquilo que Deus criou. Preservar aquilo que Deus criou. Quando Deus deixa bem claro para Moisés, quando ele deu os 10 mandamentos, ele falou, olha, se você obedecer, se o meu povo obedecer os meus mandamentos, e pulando um pouco só do pacto das obras para o pacto da redenção, não o pacto da graça, mas da redenção, a gente vê que a bênção de Deus, a alegria, a satisfação, estava ligada à obediência. E o castigo divino, ou assim pode-se dizer, a maldição, estava ligado à desobediência. E a gente sabe que é claro que um dos atributos de Deus é a sua justiça. Deus é santo e Deus é justo. Deus é santo e Deus é justo. E quando a gente vê desastres naturais, como tem todo começo de ano, quando se chove muito em locais de serra, onde casas são construídas em barrancos, e aquilo ali vem e derruba aquele tanto de casa, morre gente, e a gente fica com o coração na mão e fala, meu Deus, que desastre, que coisa. E quando a gente vai para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus fez uma lei, Deus tem princípios bíblicos para que
acidentes naturais, para que coisas como essa, enchentes, quando invadem, chove demais e as casas são invadidas por águas, não aconteça. Quando nós cuidamos bem do nosso lixo, quando nós cuidamos bem da natureza, coisas como essas são evitadas. Porque na obediência, há bênção. Então, quando a gente fala da primeira aliança, quando a gente se fala de aliança, o que eu quero chegar na nova aliança, então eu estou trabalhando a primeira aliança de Deus, que era cultivar e guardar. A gente entende que se a gente fizer o nosso papel, a nossa parte nesse pacto com Deus, nesse contrato com Deus, com certeza seremos abençoados. Com certeza seremos abençoados. E eu pergunto, o que eu tenho feito? A começar em mim, quando eu penso nesse pacto das obras, de que eu tenho que fazer algo, que eu posso fazer algo. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito, irmãos? E com essa quantidade de poço artesiano que estão abrindo aí, né, sugando ali os reservatórios aquíferos, né? Hoje toda casa tem que ter uma porcentagem, né, para ser liberado pela prefeitura, uma lei que toda casa tem que ter um espaço verde. Exatamente. Na tartaruga. Uhum. Interessante que o termo hebraico para essa palavra cultivar no pacto das obras é servir. Né? Servir a criação de Deus. Será que eu sirvo ao próximo? Eu sirvo a criação? Eu tive lá no meu sogro e ele tem um quintalzinho que deve dar isso aqui, ó, só à frente da igreja, um quintalzinho. Lá ele tem pé de uva carregadinho, tem não sei quantas galinhas, maracujá. Ele deu para a gente trazer aí, ó, 20, 30, café, polpa de maracujá, porque é uma parreira de maracujá carregadinha com galinha. Ele num pedacinho de terra, um pedacinho de quintal, muita coisa. E ele diz que quando ele começa a trabalhar, começa cedo, quando ele vê já está de noite. Né? O quanto ele gosta de cuidar da criação, o quanto isso é importante, o quanto isso é bênção. Tem sido bênção para ele na sua velhice. Tem sido bênção para ele. O quanto é favorável, tem irmãos aqui que eu sei que gostam de cuidar de planta. O quanto isso é agradável, né? Você ter plantas, cuidar dessas plantas. O quanto a gente pode ser agraciado por Deus no prazer, na luta contra a ansiedade, a depressão, né, e outras coisas mais, servindo ao outro e servindo também à natureza.
Porque o cultivar aqui é servir a criação de Deus. Porque a nossa tendência, a tendência pecaminosa é ser servido, né? Então, Deus fez a planta e essa planta tem que me servir. Eu vou, né, desmatar, eu vou tirar da natureza, eu quero o meu conforto e o meu prazer. Essa é a nossa natureza pecaminosa. Quebrar o pacto, o primeiro pacto de Deus, a primeira aliança de Deus, egoístamente, sendo egoísta. Tudo é o meu prazer. Tem que me servir o meu conforto. E a gente esquece que cuidando daquilo que Deus fez, eu estou sendo beneficiado. Beneficiado, irmãos. Então, quando falamos de aliança, nós não podemos deixar de ter em mente que todo contrato, que todo pacto, ele é uma via de mão dupla. Quando a gente vai alugar uma casa, um apartamento, né, uma kitnet, todo mundo faz contrato com as obrigações daquele que está alugando e com as obrigações daquele que está locando. Então, todo o contrato tem as partes. E uma coisa eu falo, irmãos, Deus foi fiel com a sua parte. Deus tem sido fiel com a sua parte. Deus criou todas as coisas perfeitas. E ao criar as coisas perfeitas, Deus falou ao final de cada coisa que Ele criou, que tudo que Ele criou era bom. Era bom. Será que nós usufruímos, desfrutamos da bondade de Deus na criação? Irmãos, olha tanto que Deus é perfeito na sua criação. Eu tenho 2 anos que luto com o colesterol alto. E ontem eu fui fazer um culto de celebração pelo aniversário de 35 anos de um casal aqui da igreja. 35 anos de casados. E eu luto para não tomar simvastatina. Aí tem 2 anos que eu estou tomando simvastatina. E paro, volto com a simvastatina. E aí, ontem, tinha um médico lá, muito conhecido aqui em Anápolis, e aí eu comentei com ele. Eu falei para ele, nossa, eu estou tomando a simvastatina, mas eu estou tendo assim toda vez que eu tomo a simvastatina, e tomo continuamente, me dá uma falta de disposição, perca de memória, e uma fraqueza nas pernas, nos músculos. Ele falou assim, você já leu a bula da simvastatina? Qualquer simvastatina, rosuvastatina, e desses mais avançados, causa o quê? Falta de memória, indisposição e fraqueza muscular. O que você tem que fazer? Você tem que tomar coenzina Q10. Você tem que tomar. Se você precisa da simvastatina, você tem que tomar coenzina Q10. Mas você sabe uma coisa? Esse negócio, ele falando no médico, ele estava meio que, né, tinha... E aí ele falou, sabe uma coisa? Eu posso até, alguns médicos podem até morrer de falar isso, porque nós não precisamos da simvastatina. Nós não precisamos. A simvastatina hoje é uma das maiores causas de renda para a indústria farmacêutica. Na verdade, nós precisamos do colesterol. O que nós devemos evitar é o açúcar. Porque a mistura da gordura com o açúcar, com a massa branca, com a farinha industrializada, é que causa o grande problema. É que causa o grande problema. E aí ele falou, olha, se você... Muitas vezes a pessoa dá o colesterol alto porque está desidratado. Não toma o mínimo necessário de água, que é 2 litros de água por dia. Aí ele não toma a água necessária, vai fazer o exame de colesterol, está lá, colesterol alto. Aí o médico mete simvastatina na pessoa. Meus irmãos, Deus fez tudo perfeito, e muitas vezes nós não usamos aquilo que Deus fez. E às vezes nós queremos buscar em outras coisas uma solução para aquilo que está tão simples. E quando a gente olha o pacto das obras, essa aliança das obras,
Está claro. Porque se eu cuidar daquilo que Deus criou, se eu atentar e querer interessar por aquilo que Deus criou, como cuidar melhor de mim? Eu não sou criação de Deus também? De que forma eu posso cuidar melhor de mim? Eu preciso de hidratação perfeita? Eu vou tentar lutar, então eu vou tomar no mínimo 2 litros de água por dia. É o mínimo que você tem que tomar, 2 litros de água por dia. Eu vou tentar tomar. Eu já falei para cá, eu vou ter que andar com uma garrafinha de 250 ml no carro, porque eu estou tomando. Se eu posso evitar o açúcar, eu vou tentar evitar o açúcar. Se eu preciso fazer uma caminhadinha de 15, 20 minutos todo dia, eu vou ter que fazer. Se eu posso procurar alimentação saudável, eu vou fazer uma alimentação saudável. O quanto é difícil nisso, irmãos? Às vezes a gente tem que sair da zona de conforto. Porque a tendência nossa é quebrar o pacto das obras. Aí tinha lá um irmão também do lado, de outra igreja, que eu não vou falar. E ele falou assim, quando eu descobri a diabetes com 40 anos de idade, eu já falei para o meu médico. Meu médico perguntou para mim, você quer tomar insulina ou você quer fazer dieta para reverter a sua situação? Aí ele, não, eu quero tomar logo insulina. Quer dizer, ele poderia mudar o hábito de vida, a forma de vida dele para reverter a situação da diabetes. Ele preferiu falar, não, eu quero tomar logo insulina, porque eu quero continuar da mesma forma que eu estou. A tendência nossa é quebrar sempre a aliança de Deus. A tendência de Adão, de Eva, ao desobedecer a Deus, foi quebrar completamente a aliança de Deus. Quando nós não atentamos que devemos cuidar, servir a natureza, cuidar bem daquilo que Deus criou, e que nós estamos incluídos nessa criação de Deus, porque qual foi a última coisa que Deus criou? Deus criou o quê? O homem, os seres humanos. E aí ele descansou. Eu faço parte da criação de Deus? Agora eu pergunto, você tem quebrado o pacto das obras em relação a você? No cuidado com você? Tem quebrado? Você tem cuidado da sua saúde? Você tem procurado ter um estilo de vida saudável? O máximo possível? Tá vendo, irmãos? Nós queremos muitas vezes ir pelo caminho mais fácil, que o médico falou, né? E como? Por que quando toma simvastatina você tem que tomar queizina, que é 10? Coenzina, que é 10? Porque a simvastatina inibe. A simvastatina, explicando para mim, ontem ele liberou geral. Ele falou, inibe a produção, o próprio corpo produz a coenzina, que é 10. Mas a simvastatina inibe as células a produzir. E aí acontecem essas questões todas. Tomar omeprazol. Porque vi que realmente quem toma omeprazol por muito tempo tem um alto índice de ter bactéria no estômago. E ele me explicou ontem, porque o estômago fica mais alcalino. E as bactérias conseguem sobreviver no estômago, podendo te dar uma gastrite, uma úlcera e um câncer de estômago. Tem maneiras. Essa semana eu vi alguém me falando que cuidou do seu refluxo, fazendo o quê? O suco da batata doce crua, que acabou o seu refluxo. Está vendo? Deus traz para nós, na criação, tudo aquilo que é necessário para a gente, e muitas vezes nós queremos caminhos mais rápidos. Né? Podemos fazer dieta. Né? Eu sei que se eu tomar Coca-Cola à noite, comer mussarela, eu vou ter refluxo, comer demais. Então, vou diminuir, vou comer pouco. E nós quebramos sempre o pacto das obras, a aliança das obras de Deus, porque nós não cuidamos daquilo que Deus fez e era bom. E nós fazemos daquilo que é bom, ruim. Nós fazemos daquilo que é bom, ruim.
Por quê? Porque nós não desfrutamos da criação de Deus, tudo que Deus fez. Então, irmãos, para terminar essa questão da primeira aliança, eu quero ir devagar, porque não adianta eu trabalhar a questão da nova aliança sem que você possa entender a primeira aliança. Por que Deus é um Deus de... Tem um hino que fala, né? Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas suas promessas vão se cumprir. Deus de alianças. Tolkien, muito amigo de C.S. Lewis, quando C.S. Lewis escreveu sua obra Crônicas de Nárnia, Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis. Então, é uma obra literária de ficção, mas que tem um cunho teológico profundo. Tanto O Senhor dos Anéis, de Tolkien, quanto as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Tolkien, ele mostra o Deus de aliança, um Deus do pacto, que faz aliança por amor aos seus filhos. E mostra o mal que tem o objetivo de quebrar a aliança de Deus. O mal quer corromper a aliança. Ele quer fazer essa aliança de Deus, ele quer fazer com que a aliança de Deus se torne alguma coisa ruim. Né? E se você assistir O Senhor dos Anéis, você vai ver isso claramente no filme aí, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. Então, quando eu quero falar, que eu quero chegar na nova aliança, mas eu quero trabalhar, hoje eu trabalhei a primeira aliança de Deus. E eu mostrei para vocês o que é uma aliança. Eu mostrei a aliança, a primeira aliança em si, que foi a aliança das obras, o pacto das obras. Eu mostrei o porquê Deus fez essa aliança. E mostrei a importância dessa aliança e trouxe uma lição prática para vocês. Hoje, na nossa contemporaneidade, eu pergunto para vocês, em relação à aliança das obras, aliança do pacto, em cuidar daquilo que Deus criou, continua ainda de pé essa aliança? Nós agora, porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou, eu posso desconsiderar essa aliança das obras? Eu vou devastar, eu vou degradar e não vou ligar para cuidar de mim e muito menos dos outros. Não. Essa aliança das obras, ela continua ainda ativa para nós. Nós devemos cuidar da criação de Deus. Nós devemos zelar de tudo aquilo que Deus criou. Nós devemos zelar pelo próximo. Esses dias o ano passado, no final do ano passado, estava indo visitar a irmã Uda. Aí deixei o carro aqui na igreja, virei a esquina, atravessei para passar ali na porta do arroz frito. Aí vi uma menina e uma mãe tentando a linha dela, que ela caiu num buraco ali antes do arroz frito. Estava assim, a boca do bueiro. Aí eu ajudei a pegar a chinelinha da menina, ela ralou a perninha. Eu falei, gente, que absurdo, né? Uma calçada, um buraco fundo desse, né? E ninguém faz nada. E eu falei, gente, o que eu tenho que fazer? Aí eu primeiro achei um pallet, botei lá para ninguém mais machucar e sinalizar que ali tinha um buraco que estava sem tampa. E liguei no 56 da prefeitura. Ó, tem um bueiro aqui na calçada e tal, porque eu sabia que não era da prefeitura. Tem que tampar. Eu não sei se tamparam ali. Ó. Você vai ali na calçada de lá, está ali. Mas nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos zelar pelo outro, zelar pelo próximo, zelar pelo aquilo que Deus criou, zelar por nós mesmos. Você é criação de Deus. O quanto eu luto, irmãos, o quanto eu luto contra o peso, a Cássia sabe disso. O quanto eu luto para não ficar extrapolado no peso, apesar que eu gosto eu 95, minha luzinha já acende. Assim, o ano passado, retrasado, eu cheguei a 85. Muita gente achou, não, pastor, você está feio demais, doente, você ficou muito esquisito. É igual quando eu tiro barba, né? Então, assim, mas de 92 a 94 já está bom para mim, né?
Então, assim, eu luto para não passar disso aí. Eu entrei de férias, final de ano, entrei de férias, pesei ontem na balança 97. Aí eu falei, meu Deus, então vamos fechar a boca, né, Sérgio? Fechar a boca, começar o jejum intermitente de novo, para ficar dentro dos 94, 92 ali, que eu acho ideal para mim, né? Que eu me vejo assim bonitinho no espelho, assim, 94, né? Não sei se os irmãos concordam, né, Gabriel? Autoestima é tudo. Mas o importante, irmãos, da lição de hoje é entender que Deus fez as suas alianças conosco para a nossa, para o nosso benefício, para o nosso prazer, para o nosso bem-estar. Toda aliança de Deus, que vocês vão ver, que são 3, toda aliança de Deus foi para te abençoar. E a primeira aliança que Deus fez com a humanidade, que foi a aliança das obras, foi para nos abençoar. Então, se você quer ser abençoado por Deus, no que diz respeito a essa primeira aliança, porque nas outras alianças, quem foi obediente a Deus foi Jesus Cristo, mas no que diz a primeira aliança, cuide daquilo que Deus criou. Faça a sua parte, né? Igual a Ana Lúcia chegou, que essa lei aí é do novo plano diretor da cidade, né? Tem uns 5 anos, né? Que toda construção tem que ter uma área verde. Agora é lei, né? Agora é lei, tem que ter, pronto, acabou. Até as pedrinhas que colocam, tem que ser pedras que absorvem a água da chuva, não é? Então, se vê esses comércios com recuo, o estacionamento é dessas pedras, que ela própria... Essa consciência ambiental devemos ter, irmãos, né? Eu acho interessante que quem mora em apartamento, né? A Cássia, o ano passado, era cheia de plantinha, depois a gente teve que viajar, a gente deu as plantinhas. Né? Mas você cultiva uma cebolinha no apartamento, faz uma hortinha vertical, né? Tem uma plantinha para você cuidar. O quanto isso é bom, né? O quanto é bonito, o quanto a casa fica mais fresca, né? Você chega numa casa cheia de planta ali, né? Eu não falo planta de plástico, não, mas... Né? Uma casa que tem samambaia de verdade, as plantinhas. Quanto que a casa parece ser mais gostosa, o ambiente é mais gostoso, mais alegre, não é verdade? Vai numa casa que tem muita planta e uma casa que não tem planta nenhuma. O quanto é mais agradável você estar numa casa que tem verde, que tem uma plantinha, gostoso, né? Então, assim, que maravilha, irmãos, se a gente puder fazer isso, né? O quanto é bom você cuidar da natureza, o quanto é bom você fazer... Igual o meu sogro, tem um quintalzinho pequenininho, tem 20 e tantas galinhas, não sei, pé de maracujá, pé de uva, pé não sei do quê. O quanto nós fomos abençoados, né? A gente trouxe galinha, trouxe café, trouxe polpa de maracujá, né? Por causa de um quintalzinho pequenininho. Quintalzinho deve ter o quê? Eu tenho medo de errar, mas da frente aqui da igreja, isso aqui, ó, o quintalzinho dele. Ó. Tudo isso. Então, olha quanto ele é abençoado. E ele nem sabe desse pacto das obras. Nem sabe. Eu vou falar para ele, ei, São Milton, está obedecendo o pacto das obras, hein? E ele vai ficar assim, quê? Né? E hoje a Bíblia diz, né? E, embora esse texto se refere a Jesus como a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, que é Cristo que liberta, mas é um princípio bíblico verdadeiro que se nós atentarmos e conhecermos de fato, nós seremos libertos de tantas mazelas da vida, né? Tantas mazelas. Então, que Deus te abençoe, né? E não esqueça disso. Domingo que vem, nós vamos falar sobre o segundo pacto da antiga aliança, tá bom? Deus abençoe, vamos orar, agradecer a Deus. Tem alguma pergunta? Algum acréscimo? Quis trabalhar de forma prática. Aqui, nesse livrinho, na revista da nossa igreja, revista Expressão, né, te dá o roteiro. Estou tentando seguir direitinho, para que quando chegar na Páscoa, os irmãos venham entender realmente a profundidade e o sentido da Páscoa, da nova aliança em Cristo Jesus. Bem, vamos orar? Deus, muito obrigado por esta lição. Pai, eu
Aprendi muito estudando, aprendi muito, ó Deus, agora, recebendo do Teu Espírito Santo a revelação, a iluminação necessária. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor criou todas as coisas boas, perfeitas, e muitas vezes nós não usufruímos das coisas boas que o Senhor criou por causa do mal que habita em nós, que pensa apenas em nós mesmos, em devastar, em destruir. Deus nos ajude a cuidar de tudo que o Senhor criou e de nós mesmos, como criação do Senhor. Cuidar da gente, cuidar da nossa saúde, fugir daquilo que não presta. Nos ajude, ó Deus. Te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe vocês. Amém.